Hoje nós viemos fazer uma matéria sobre uma senhora que fez um contato conosco, com a nossa produção, dizendo que ela fazia uma separação de lixo e encaminhava para o seu destino. Ao chegarmos aqui no bairro Pátria Nova, nós tivemos o prazer de conhecer a dona Elizabeth Klein. E ela vai nos explicar então como é que funciona esse trabalho que ela faz aqui. Não é uma coleta grande de lixo, ela recebe aqui da sua vizinhança alguns materiais que os vizinhos já encaminham eles já adequadamente, né? Limpinho e tudo mais. Ela faz então uma separação e depois encaminha para uma entidade. Vamos pedir para ela nos explicar então como é que surgiu esta ideia e o porquê de fazer esta ação. Coleto água da chuva, mas porque eu também coleto recicláveis e preciso dessa água para a limpeza desses recicláveis, porque eu entrego para a cooperativa dos catadores, Catavida, tudo já limpo, bastante selecionado, latinhas de bebida amassada já, as garrafas PET também já amasso. Então, por isso que eu entrei em contato de vocês e por isso vocês estão aqui hoje. Sim, pô, que coisa boa. E isso é um trabalho tão simples de fazer. As pessoas parecem que o lixo poderia sair da residência pelo menos já mais organizado, né? Que a gente vê que o lixo sai de qualquer jeito. Sim, eu queria fazer uma coisa legal que melhorasse um pouco o mundo e que eu não precisasse sair de casa. E eu achei isso aí uma forma de fazer. E as pessoas, cada um podia fazer. Se entregasse, digamos, o papel higiênico separado num saquinho e o frasquinho de shampoo, a pasta de dente que ficou vazia num saquinho separado, porque se misturam esses dois, até para o catador, lá na esteira, vai ser muito desagradável reciclar isso, né? Então são pequenas ações que dá para fazer. Passar um pouquinho de água na caixinha do leite, porque o leite, depois de uns dias dentro da caixinha, assim vazia, ele começa a feder muito, cria inclusive bichos, né? A senhora comentou que foi uma das pioneiras em utilizar sacolas retornáveis, que lá na Alemanha, onde a senhora morou um tempo, não é comum um uso como aqui, que as pessoas vão no mercado e muitos pedem até, bota 2 sacolas que é para ficar mais forte. No começo, há uns 14 anos atrás, eu tive dificuldades aqui no supermercado mais próximo, que é de gente conhecida da minha família, que eu ia sempre com meu cestinho de palha, fazer minhas compras e não queria sacolinha. Então eles não entendiam essa minha atitude. E eu naquele tempo dizia, não, eu já sou moderna hoje. Porque na Europa é muito feio você ir no supermercado ou na feira comprar suas verduras e eles vão ter que dar um saco, uma sacolinha para você. Inclusive nem tem assim à disposição. Essas coisas a gente traz de casa. Então eu só estou aplicando aquilo que eu vi de bom lá fora e tento fazer aqui. E hoje a questão da sacolinha é discutível, né? Inclusive nos materiais recicláveis eu ganho sacolinha cheia de sacolinhas limpas que foram usadas uma vez, né? Nós temos uma ideia de que lugar de separação de lixo é um lixo, né? Lixo, uma bagunça, um monte de sujeira e um monte de coisa arada. Na edição nós vamos mostrar as imagens então que é possível sim fazer um encaminhamento correto desses materiais sem que a casa fique suja, né? Aqui está o exemplo. Eu procuro ter ordem em tudo, inclusive no lixo. Eu acho que até o lixo a gente deve tratar com certo carinho e
uma certa maneira de não esparramar tudo, deixar tudo bem certinho. Fica bem legal e não dá muito trabalho. E eu acho que também é uma questão de consciência, né? Eu não posso salvar o mundo, mas eu posso fazer um pouquinho em minha volta. Porque eu estou com 64 anos, esses jovens que hoje têm 20, eles daqui a 40 anos vão ter a minha idade. Como vai estar a questão do lixo? Como vai estar a questão da água contaminada e tudo isso? Eu não tenho filhos, não tenho herdeiros. Eu podia pensar, dane-se, deixa eu viver a minha vida, mas é muito ruim passar assim sem fazer uma coisa legal, né? E também a questão do lixo, como as ruas estão sujas e todo mundo reclama do poder público, que não faz uma coisa, mas são quantos mil hamburguenses que vão jogando lixo na rua, né? E quantos gari para varrer isso. Se cada um cuidasse da sua frente, da sua casa, já seria bem melhor, né? Tem o lixo que é orgânico, né? Folhas não são sujeiras. Se a minha árvore na frente na calçada solta as pétalas, que é a quaresmeira toda roxa, aquilo não é sujeira. Sujeira é se alguém me larga um copo plástico, lá uma garrafa, um saquinho plástico, isso é sujeira. Mas a natureza caindo, isso não é sujeira. Não, e o lixo orgânico ainda é um belo adubo. Nós vamos colocar o cacho de banana que nós filmamos aí. Vamos botar o cacho de banana, foi um dos maiores que eu já vi. Na verdade, lixo orgânico é triste dizer, porque é a riqueza orgânica. Tudo que é lixo orgânico é adubo. Então a gente fala... É uma palavra feia, né? Lixo, dizer folhas são lixo, cascas são lixo, não é? É adubo orgânico, né? Aduba, afofa a terra, cria minhoca para os passarinhos e produz planta boa, né? Bom, nós vamos então encerrando esse quadro que nós fizemos, esta matéria que nós fizemos sobre a ação que a dona Elizabeth Klein faz, que é um exemplo que todos podem fazer nas suas casas. É tão fácil, é tão simples e dá uma satisfação tão grande e nos orgulha muito. Eu vou sair daqui muito mais feliz e meus colegas de trabalho aqui também estão emocionados aqui junto comigo. Então a gente agradece, parabeniza o seu trabalho, muito obrigado e vamos tomar um chimarrão agora então. Eu agradeço e gostei muito desse convite do chimarrão. Eu não ofereci nada para vocês porque eu não tinha perspectiva, assim, eu não sabia o que vinha. Sim. E eu estou muito feliz em ter conhecido vocês. Me fez um bem danado. Com certeza não nós vamos para voltar. Mostrar meu trabalho, mas por ter simplesmente conhecido vocês. Pô, que legal, muito obrigado. Obrigado mesmo, então. Valeu. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Ao escovar os dentes e fazer a barba, feche a torneira. Evite banhos demorados e desligue o chuveiro ao se ensaboar. Lave o carro com balde, nunca com mangueira. Faça a sua parte. Economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Existe uma idade em que todo passo é um drama. Mas agora você pode ajudar quem chegou lá. Adquira as pulseirinhas do Lar São Vicente de Paula. Com uma mãozinha sua, a gente não vai perder o rebolado. Aliás, a gente vai ficar muito feliz. Para saber mais, acesse pulseirinhasdolar.com.br. Hoje estamos no Centro de Educação Ambiental Ernest Sarlé, no bairro Lomba Grande, para acompanhar essa turminha que está vindo aprender um pouco mais sobre a ecologia. Vocês chegaram no espaço que é o Jardim Aromático e também conhecido como Jardim das Sensações, que é onde a gente trabalha com os nossos sentidos. Aqui então é o Jardim Aromático, onde as crianças, além de verem as plantas, podem sentir o cheiro, e tem umas plaquinhas muito interessantes que, além de ter o nome popular e o nome científico, tem a escrita em braille. Bem, pessoal, agora nós chegamos ao relógio do corpo humano aqui no Centro Ambiental. O relógio do corpo humano é uma outra forma de jardim, né, que foi criado pelos chineses. Descobriram lá que os nossos órgãos internos, né, têm um horário para funcionar.
Ele funciona mais em determinados horários. Por exemplo, assim, toda hora os órgãos estão funcionando. Mas chega um momento que, por exemplo, o fígado, ele desempenha mais a função dele, que é desintoxicar o nosso organismo, da 1 às 3 da manhã. Há quanto tempo que existe o Centro de Educação Ambiental? Bom, o Centro Ambiental ele existe já há 26 anos e, em princípio, ele atendia as crianças só aqui da localidade de Lomba Grande. E há 5 anos, em 2007, ele foi revitalizado e ele passou a se chamar Centro de Educação Ambiental Ernest Sarlé, em homenagem, né, ao Ernest Sarlé, que foi o idealizador aqui do centro. E o projeto que iniciou o centro, ele se chamava do Aipim ao Computador. Então, como é que era? As crianças tinham aula de informática na escola e vinham para cá para complementar, né, esse trabalho, trabalhando aqui no Centro de Educação Ambiental. Para ter o contato já. E agora todas as escolas, vocês recebem turmas regulares? Sim, o trabalho do Centro Ambiental, ele recebe crianças de turmas de várias escolas municipais, como se fosse um curso de formação, que as crianças vêm durante 12, 15 semanas regularmente, semanalmente, e tem o que a gente chama de trabalho de educação ambiental para as escolas, que são as trilhas. Mas as trilhas, elas não são apenas as trilhas, elas têm diversas atividades que ocorrem aqui no centro, que são as escolas que, por escala, são buscadas na escola e vêm com o ônibus da educação ambiental para cá, que é o caso da escola que está aqui hoje, né? As escolas são agendadas e vêm para cá fazer uma tarde, um trabalho de educação ambiental durante uma tarde. Quais os espaços que eles passam daí, esses que vêm uma tarde? Bom, nós temos o relógio do corpo humano, né, que é um relógio que foi idealizado pela Emater, que nós temos uma réplica aqui, onde a gente tem os chás plantados e as ervas medicinais e elas têm ali qual é o horário do dia que elas funcionam melhor no nosso corpo, quando elas são ativadas no nosso corpo. Então, mostrando assim que em casa a gente também pode ter uma farmácia viva, né? Depois nós temos o jardim aromático, que é aqui à nossa esquerda. O jardim aromático, ele tem a função sensorial, né, que as crianças podem ali sentir, cheirar, tocar. A gente tem uma mandala no centro, onde as crianças caminham, elas usam venda, né, as placas são em braille. Então, é para oportunizar tanto a criança ter essa sensação e também oportunizar as crianças de inclusão, que são cegas, que possam estar vindo aqui fazer essa experimentação. A gente trabalha também com a horta. A horta, esse ano a gente revitalizou ela e fez os canteiros de uma forma que a gente chama de fechadura, que é um tipo de canteiro onde a criança, se a pessoa senta e ela tem acesso a todo o canteiro, mostrando que em casa a gente também pode usar pequenos espaços, melhorar o ambiente. Tem a parte da estufa, onde eles têm a oportunidade de ver todo o desenvolvimento da planta, desde a semente até a fase de muda, né, que ela está pronta para ser plantado. E aí depois nós temos a trilha. A trilha é o que as crianças mais gostam, né, que é caminhar no meio do mato, né, ver as espécies vegetais nativas aqui do Rio Grande do Sul. Eles têm a oportunidade de passar na Ponte Pêncil, caminhar. Então é uma série de vivências que eles vão fazendo. Depois eles passam pelos açudes, onde a gente tem os peixes. Então é uma quantidade de trabalhos assim bem ricos. Por enquanto, Novo Hamburgo ainda está em fase de crescimento. Vocês sabem, né? Crescimento no sentido do esgoto. Esgoto cloacal, ou seja, o nosso cocô e o nosso xixi está sendo canalizado para ir para um outro lugar e ser feito o quê? Uma purificação dessa água, né? Tirar um pouquinho, porque por enquanto ele está indo o quê? Direto para o rio. Então se vocês juntos, hein? Não cuidarmos do nosso rio, nós vamos acabar tomando água de colher. Pessoal, tem que ser assim, ó.
Porque se vocês fizerem uma análise hoje do rio, ele está pedindo socorro. E para o segundo semestre agora de 2013, nós estamos tentando implantar algumas atividades de reciclagem. Então, um dos nossos professores está fazendo um curso de capacitação lá na usina do gasômetro, em Porto Alegre, para a gente fazer uma oficina de papel reciclado, né? E também a gente tem uma parceria com o Fundo de Meio Ambiente, onde a gente está buscando recurso para comprar esses equipamentos para fazer essa oficina. Além disso tudo, a gente ainda tem a cozinha experimental, onde as crianças fazem as receitas. Então tem forno, né? Elas fazem bolo, cozinham coisas e vão aprendendo receitas mais naturais também. Basicamente seria, né, essas as nossas oficinas. Daí quando elas vão para a cozinha, elas têm a oportunidade de buscar as verduras na horta? Exato. As crianças plantam, colhem, utilizam, né? Aprendem sobre os princípios ativos, sobre no que a gente, digamos assim, quais são as vitaminas, o que eu posso buscar de nutrientes nessa planta. Então, assim, eles fazem todo o processo, né? Principalmente essas turmas que vêm regularmente. Então, eles conseguem fazer todo um acompanhamento e realmente ser disseminadores, ser multiplicadores do que eles aprendem aqui no centro, na escola deles e na casa deles também. E eu gostaria que tu explicasse para nós, que vai aparecer nas imagens, o que é aquele tonel em cima do telhado. Ah, sim. A gente teve, no ano passado, uma capacitação para todos os professores da rede com um técnico da Emater, e eles têm essa sistemática de construir aquecedores solares com garrafas PET. Então nós temos ali um aquecedor solar, né, de garrafa PET em cima do telhado e realmente funciona, né? Funciona, a gente tem em dias de sol, de calor, a gente consegue usar água quente na cozinha do centro ambiental. Além de toda essa estrutura de hortas, chás, eles têm a parte dos animais também. Tartarugas, galinhas, patos e as minhocas. Como é que é teu nome? Carlos Eduardo. Gostou do passeio? Uhum. O que tu mais gostou? De ver as plantas. O que tu aprendeu hoje? Da flor, que dá pra fazer com uma garrafa, uma coisinha pra botar flor dentro. Um vasinho? É. O que tu mais gostou? De ver as flores. Para encerrar, então, o lanche dos alunos da Escola Maria Quitéria. Vocês gostaram do passeio? Sim! Hoje, no quadro Guarde Água que Cai do Céu, estamos fazendo uma reportagem diferente. Nós estamos aqui na Comusa para mostrar só um detalhe. Olha a água bruta, a água que é captada no Rio dos Sinos e que vem aqui para a Comusa para ser tratada. Assim como tem o SEMAI em São Leopoldo, tem o DEMAI em Porto Alegre, tem a Corsan, que atende a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul. Agora a Ivoti também tem uma privatização do serviço de abastecimento de água. Mas o que eu quero chamar a atenção dos nossos estimados telespectadores é que desde a semana passada, na internet, nós começamos com um site que se chama Água Urgente. O que trata esse site? Basicamente de assuntos relacionados à água. Dentro daquela máxima de que nós devemos cuidar da nossa água tratada, não desperdiçar a água tratada para lavar calçada, para lavar automóveis. Em alguns casos, até para uso da descarga sanitária, pode-se usar água de chuva. Não há necessidade, e nós repetimos isso muitas vezes, de que a água tratada precisa ser poupada desde agora. Não há nenhuma ameaça de desabastecimento de água.
Mas os rios, a gente sabe, o período de chuvas tem se alterado no dia, coisa de 6, 7 anos para cá, especialmente no verão. Então, aquelas chuvas contínuas que nós tínhamos, isso está se alterando. Então, os rios com menos volume de água, eles exigem das operadoras, tipo Comusa, Corsã, SEMAI, DEMAI, cada vez um esforço maior para tratar essa água. Por quê? Se a água de chuva nos rios diminui, mas a água poluída, os esgotos não diminuem. Embora exista, no caso de Novo Hamburgo, no caso da Corsã, várias cidades que estão tendo um tratamento de esgoto. Ou seja, vamos limpar essa água que atualmente vai direto para o rio, cheia de impurezas. Então, está havendo cuidado com o saneamento básico. Agora, a água tratada precisa sim ser mais cuidada. Tem que ser usada racionalmente. Então, eu sugiro, recomendo, peço que os nossos queridos telespectadores acessem esse site www.aguaurgente.com.br. Nós temos vários assuntos nesse site que tratam sobre a questão de água. E até algumas curiosidades. Vocês vão ver, por exemplo, uma orquestra que imitam uma chuva, um temporal e até trovão. É um trabalho magnífico, está no YouTube e nós estamos usando como ilustração. Uma orquestra que imita o barulho de uma grande chuva, inclusive produzindo o som do trovão. Nós temos também a Gisele Bündchen, que não aparece de corpo, que é uma raridade, só a voz dela. E ela faz uma abordagem também sobre a questão da água. Isso é um material que está no YouTube e que nós colocamos nesse nosso site, então. Feito esse convite, acessem www.aguaurgente.com.br. É mais um recado em defesa da água tratada que precisa ser usada racionalmente. A Comusa mandou avisar: água de beber, água pra viver, água de banhar. Nossa água tem que economizar. Chegou a hora de economizar água. Siga estas dicas de economia. Ao escovar os dentes e fazer a barba, feche a torneira. Evite banhos demorados e desligue o chuveiro ao se ensaboar. Lave o carro com balde, nunca com mangueira. Faça a sua parte, economize água. Usando bem, ninguém fica sem. Comusa, faz parte da sua vida. Com o friozinho do inverno, nada melhor do que ler um bom livro. O Momento Pet de hoje trouxe algumas dicas de livros, claro, sobre cães e gatos. Esse livro é legal também, porque ele ocorre em Nova York e conta um pouco do 11 de setembro, que aconteceu perto da casa onde a proprietária morava com o gato. Outro livro que conta a história de um gatinho que foi salvo é o The Way, e foi abandonado na caixa de devolução de livros em uma biblioteca nos Estados Unidos. O gatinho foi muito bem tratado e acabou sendo conhecido pela cidade inteira. O livro é muito interessante. Esse aqui é o livro 2, que são histórias de outros gatos que a autora recebeu após lançar o primeiro livro. As pessoas começaram a mandar as histórias dos seus gatos, então ela resolveu fazer uma segunda edição. O livro Marley e Eu não poderia ficar de fora. Virou filme, ficou muito conhecido, vendeu muitos exemplares e conta então a história do labrador, que foi comprado pelo John, que era um colunista de um jornal, e o cachorro mudou completamente a vida do casal e depois da família. Depois eles tiveram filhos e ele dizia que o cachorro dele era o pior cão do mundo. Então o livro conta todas as trapalhadas do Marley. Um cãozinho bem conhecido aqui na nossa cidade, o Vaval. Um dos livrinhos lançados pelo Sinovaldo com as tirinhas do Vaval, com algumas das melhores tirinhas
desse cãozinho fofo, esse vira-latinha. Outro livro que conta a história de um cachorrinho, e uma história real também, é De Bagdá com Muito Amor. O tenente e coronel Jay Koppelman, que salva um cachorrinho em plena guerra. E eles não podem ter animais, né? Não poderiam ter um animalzinho no campo de batalha. Eles estavam trabalhando e eles não resistem ao olhar do cãozinho abandonado, levam para o abrigo deles e escondem o animalzinho, alimentam ele e então se desenrola toda a história, no livro conta toda a história do esforço que eles fizeram para manter esse animalzinho, para salvar a vida dele. É um livro emocionante, é muito bom, não dá para deixar de ler. Para finalizar, então, vou deixar o número e o endereço da nossa biblioteca pública, se quiser dar uma passadinha lá, ver se encontra alguns livros também. É a Rua Praça da Bandeira, número 66, no centro. O telefone 3582-8305. E a nossa dica de hoje, então, fica por aqui.